trazer para a igreja hoje algo para nossas vidas que foi atual desde a igreja primitiva e não deixará de ser em momento algum, que é nós entendermos o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. Por isso, para que nós possamos ter uma ideia do que será ministrado para nossas vidas, eu pedi para o Alexandre colocar um tema, né? E esse tema é justamente libertos na cruz. Amém? Nós estamos ao vivo pelas redes sociais e eu quero desde já profetizar bênção na vida daqueles que estão nos assistindo e dizer que se você tiver um compromisso realmente com o Senhor Jesus, quiser ser abençoado pela palavra dele, permaneça conectado, desliga o que está ao seu redor, que tira a sua atenção e fica ligado naquilo que Deus pode falar contigo, mesmo você estando na sua casa, você que não pôde estar aqui por algum motivo, por alguma razão, justificado na presença de Deus. Glória a Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, Paulo, quando ele pregava com autoridade e poder da palavra de Deus, um dos pregadores, ou um dos apóstolos que nós conhecemos, que mais conseguiu levar o evangelho da salvação a milhões e milhões de pessoas. Ele diz na sua palavra que a mensagem que ele levava era Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo crucificado. E por mais que essa mensagem ela fosse loucura para o mundo, mas ela era a mensagem, era o poder de Deus na vida daqueles que criam no Senhor. Então por isso hoje eu quero trazer essa mensagem, mas eu quero levá-la através da libertação que houve na vida do povo de Israel do Egito, quando eles saíram do Egito. Porque ali, naquele grande milagre, naquela grande passagem, há uma tipologia da cruz. E talvez eu consiga, por meio do Espírito Santo me ajudando, fazer você entender com mais compreensão a respeito do que o Senhor quer falar para a sua igreja. Amém? E se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, eu vou começar a ler a partir do 3. Esse vai ser o nosso texto base. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Falareis
a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os santificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão. Estão me acompanhando na telão? Glória a Deus. Pelo menos se eu errar aqui, você acerta aí. Glória a Deus. E poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Agora no versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e farei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. No 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Diga glória a Deus. Agora vamos dar uma adiantada para o versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se sentava em seu trono, até os primogênitos do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. 31. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Diga glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, o nosso poderoso Deus, Ele levanta Moisés para libertar aquele povo que estava sofrendo já há alguns séculos na mão de Faraó. E no versículo 6, a partir do capítulo 2, nós vemos Deus falando com Moisés. E Deus fala: Moisés, eu vou libertar esse povo, porque eu ouvi o clamor deles, e eu vou libertá-los com a minha mão forte, com meus braços fortes. E quando você for ter com Faraó, você vai em meu nome, você vai em nome do Senhor. Assim foi com Moisés. Por diversas vezes, Moisés, ele vai diante de Faraó, glória a Deus. Já estou esperando. Oh, aleluia. Então, por diversas vezes, Moisés, ele vai em nome do Senhor diante de Faraó, libertar aquele povo. Preste atenção. E todas as vezes que ele foi, Faraó resistiu. Todas as vezes que ele foi, Faraó disse não, mesmo ele dizendo: eu venho em nome do Deus Todo-Poderoso.
porque ele se achava, Faraó se achava aqui na terra a pessoa mais importante e mais poderosa, até mais do que o nosso Deus. E por mais que a Bíblia diz que era Deus que endurecia o coração dele, mas ele se recusava a libertar aquele povo. Moisés dizendo: eu venho em nome do Senhor uma vez, eu venho em nome do Senhor 2 vezes, eu venho em nome do Senhor por 7 vezes. E ele dizia não. Só que chega o grande momento, e aqui nós vamos entrar no texto em que Deus fala: agora peça à casa de Israel que me ouça, porque eu quero que eles tomem do meio dos seus rebanhos um cordeiro. Não é qualquer cordeiro, um cordeiro perfeito. Diga, um cordeiro perfeito. E esse cordeiro, ele será deixado por 14 dias em um determinado lugar. E aí ele será sacrificado. E Deus passa toda a instrução para o seu povo. Deus fala como que ele quer que o seu povo faça. E a Bíblia diz que o povo ouviu a Deus. Eles se alegraram com Deus. E Deus fala: esse cordeiro será sacrificado. Preste atenção, porque a mensagem de hoje para a sua vida, para a igreja do Senhor Jesus, é a libertação que foi feita na cruz do Calvário. E essa libertação feita na cruz do Calvário, ela foi feita pelo Cordeiro Santo de Deus. Ela foi feita pelo sangue do Cordeiro que foi derramado nela. Vocês matarão esse cordeiro. Como nós lemos, ele passa a instrução: se um cordeiro for pouco para a família, matem 2. Se um cordeiro for demais para uma família, chama o seu vizinho. Mas eu quero que você pegue o sangue desse cordeiro, e o sangue dele você colocará, passará, ou aspergirá no umbral das vossas casas, das vossas portas. Porque meia-noite eu irei passar, a morte irá vir sobre o Egito, e aonde estiver este sangue, eu passarei por cima. Aonde estiver o sangue do Cordeiro, a morte passará por cima. Presta atenção aqui, igreja. Fica comigo, amém? Em nome de Jesus. E nós vimos já no versículo 29, que aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos, assim como ele tinha falado que passaria. E aonde não houvesse sangue nas portas, a morte chegaria a todos os primogênitos, tanto animais como os filhos, inclusive o filho daquele que se achava maior do que o nosso Deus. E o resultado disso foi que no 31, depois de Moisés várias vezes dizer: eu venho em nome do Senhor, ele dizendo não. Aqui no versículo 31, a Bíblia diz que ele, à noite,
Então ele chamou a Arão e a Moisés e disse: levantai-vos, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao teu Deus. Agora, ele não só reconhece o Deus de Israel, mas agora ele diz: pode ir. Eu fui vencido, eu reconheço. Então vão fazer aquilo que vocês querem, que vocês têm me pedido desde o início, que é sair daqui para adorar esse Deus de vocês. Pode ir. Aleluia. De várias formas foi tentado, mas só uma forma foi eficiente para libertar o povo. Só o sangue foi o suficiente para libertar o povo, porque o sangue do Cordeiro, ele venceu a morte. Ele venceu a morte que poderia matar todos, mas o Senhor disse: aonde houver o sangue, a morte não tem poder. Ela passará por cima e ela só atingirá aonde não houver o sangue do Cordeiro. Somente o sangue venceu, somente o sangue fez com que Faraó reconhecesse e libertar o povo de Deus. Talvez você já tenha tentado de tudo, ou de muitas maneiras, vencer. Você já tem tentado de muitas maneiras, você já tem guerreado de muitas maneiras, você já tem vindo na igreja, orado em nome do Senhor Jesus, mas sabe por que você ainda não alcançou a sua vitória? Porque você ainda não foi até a cruz do Senhor Jesus, para que através do seu sangue, este sangue te trouxesse a vitória que você precisa, porque é este sangue em nossas vidas que nos tira da servidão do pecado e faz com que todas as demais coisas aconteçam em nós. Aleluia. Esse cordeiro estava apontando para quem? Este sangue estava apontando para quem? Para Jesus, aquele que nos libertou, aquele que nos tirou da escravidão, da servidão, aquele que perdoou os teus pecados, não só agora, mas os teus pecados passados, os teus pecados presentes, e Ele também perdoou os teus pecados vindouros, porque o sacrifício dEle foi eterno pela tua vida e pela minha vida. Aleluia. Mas talvez isso tenha sido só o suficiente para Deus? Não. Porque aquele povo, igreja, preste atenção, uma nação já escravizada por muitos e muitos anos, debaixo da servidão de um tirano, talvez muitas das vezes trabalhando só pelo alimento, umas roupas todas rasgadas, sem bem nenhum. Deus iria os libertar, mas a libertação de Deus em nossa vida, como sempre, ela é perfeita e completa. Agora Deus prepara esse povo, aquele povo que, por sofrer tanto, havia no meio deles enfermos, havia no meio deles cansados,
havia no meio deles afadigado. Mas veja o que é que a palavra nos revela que Deus fez com aquele povo. Abra sua Bíblia, acompanhe aqui comigo, no livro de Salmos 107, 37. Aleluia! Põe o 35, por favor. Agora no 36. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não era isso aí não. Mas para complementar, vamos aqui ler no Êxodo 12, 35. Êxodo 12, 35. Não era bem isso que eu queria, mas Deus é fiel. Então no 35 Deus fala assim: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joia de prata, joia de ouro e roupas. Mas é interessante que aonde eu queria passar para vocês em Salmos é que Deus fala que no meio daquele povo Deus os fortaleceu e nenhum deles, absolutamente nenhum deles, eu estou falando nenhum deles, saíram dali nem cansados, nem doentes. A Bíblia diz que eles foram fortalecidos. Eles foram fortalecidos no Senhor. Mas Deus, o porquê o Senhor usa essa palavra de fortalecimento para esse povo? E Deus fala, porque eles eram um povo sofrido, já de idade, muitos enfermos. Então, se eles saíssem dali da forma que eles estavam, muitos não aguentariam e morriam pelo caminho. Mas a palavra de Deus fala que quando Deus liberta eles, Deus os fortalece. A Bíblia diz que Deus os sara, Deus os cura e Deus os leva para o deserto. E melhor ainda, Deus fala na sua palavra que durante esse percurso nenhum deles adoecia. Por quê? Porque Deus era o Deus que sarava eles. Você já imaginou o poder dessa libertação na vida da igreja? Você já imaginou isso para a tua vida hoje? Agora, você sabe, igreja, algo que eu não gosto de falar, mas às vezes é necessário falar. Por que que a igreja do Senhor Jesus ainda não vive debaixo da plenitude das bênçãos de Deus, se é que Deus nos liberta para que nós vivamos uma vida abençoada? Sabe por quê? Porque a igreja, infelizmente, ela caiu naquele legalismo religioso e ela deixou de acreditar naquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito e para nosso respeito. As pessoas, a igreja deixou de crer no poder de Deus. A igreja, ela deixou e ela começou a relativizar tudo. Mas Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. O poder da cruz em nossa vida é o mesmo. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele não é um zumbi que foi para a cruz,
ele não é essa pessoa que o mundo pensa, que foi judiado, que foi maltratado, que foi, sei lá, feito de tudo, e nós o adoramos sem motivo. Não, Ele é aquele que foi para a cruz, Ele é aquele que expiou nossos pecados, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que reina, Ele é aquele que está no meio do seu povo, Ele é aquele que está no meio da sua igreja, e as suas bênçãos permanecem e permanecerá para sempre em nossas vidas. Deus disse: tem mais, tem mais. Eles não tinham roupa. Escravo, o que escravo usa? Roupas de escravo, sim ou não? Os egípcios usavam roupas finíssimas, as melhores roupas que havia na época, as egípcias usavam. E Deus fala assim: pede para ele também as roupas. Vocês não são mais escravos, vocês vão usar agora roupa de príncipe e de princesas. Vocês vão sair também bem vestidos. Aleluia. Que louvor lindo aquele que o pastor Gleice estava cantando agora. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. As roupas brancas do Senhor Jesus, Ele colocou na tua vida. Ele te libertou, e Ele disse: você não vai mais usar roupa de escravo. Você vai sair com roupas limpas, com roupas de príncipe, com roupa de princesa, com as melhores roupas. E Ele colocou na sua noiva a sua roupa branca. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem mais. Tem mais, porque aquele povo trabalhou demais como escravo. Talvez só pelo alimento. Quanto você já não sofreu na sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus? Tudo que você fazia, todo o seu trabalho era para você empenhar nas drogas, nos vícios, ou gastar na prostituição, ou gastar com remédios, ou gastar sem ser algo que trouxesse benefício para a tua vida. E você não tinha nada, nunca teve nada. Só que aquele povo, quando Deus tira eles de lá, Deus fala: agora vocês vão sair daqui com a provisão de vocês. Vão lá e peçam aquilo que é de vocês por direito, porque vocês trabalharam por isso. Peça o ouro deles, peça a prata deles, peça algo, e peça também os gados. E assim a palavra do Senhor diz que eles fizeram. E eles saíram dali com ouro, eles saíram dali com prata, eles saíram dali com gado, com seus rebanhos, eles saíram dali cheio da provisão de Deus na vida deles. Aleluia! É isso que eu quero que você entenda, que esse sacrifício do Senhor Jesus, Ele não te libertou só para você dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Não, Ele quer algo mais para a tua vida. Ele quer que você seja pleno nas suas bênçãos, não só as bênçãos espirituais, porque essas Ele já te entregou, mas Ele quer também que você seja abençoada em todos os sentidos da tua vida, em nome do Senhor Jesus.
Você não vive mais debaixo da servidão. Veja o que Paulo diz lá no livro de Colossenses 2:13. Paulo, ele diz isso, que aquilo que nos impedia, aquilo que era, digamos assim, o que nos impedia de nós sermos abençoados, aquela dívida que nós tínhamos, aquele pecado que fazia com que Satanás, ele tivesse autoridade sobre nossa vida. Paulo, ele diz assim, Colossenses 2:13, 7. Ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em quem? Em quem? Meu Deus do céu. Diga: Deus me deu vida em Cristo, porque eu estava morto nos meus pecados. Deus nos vivificou em Cristo, Ele nos perdoou de todas as transgressões. Amém? Já falei isso. Próximo. E o que Ele fez? Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele as removeu. Essa dívida, essa escrita que nos era contrária, Deus, Ele as removeu da nossa vida. E Ele removeu aonde? A Bíblia diz: pregando-as na cruz. Amém? Você já foi até a cruz e dizer: Senhor, eu já tentei. Porque não adianta, igreja. O mundo, ele vai apresentar, preste atenção, ou tentar apresentar soluções para resolver nossos problemas. Mas só que o dinheiro não vai resolver os teus problemas. Se você tem problemas psíquicos, o seu psicológico é abalado, e você diz: eu preciso ir no especialista, eu vou no psiquiatra, no psicólogo. Eles podem até te ajudar, mas eles não vão resolver o teu problema. Preste atenção, não vão. Porque aquele que vai resolver definitivamente o teu problema é Jesus Cristo. Porque Ele pega essa dívida que está sobre a tua vida, e se você crer, Ele encrava na cruz, e você se torna livre. Amém? Amém, igreja? Para isso você precisa ir até a cruz de Cristo. Quando eu vim para o Senhor Jesus, entre N problemas que eu tinha, Deus, Ele começa a tratar a minha vida. Em algumas situações, Ele fez milagres. E é interessante que um dos milagres, eu tenho vergonha de falar do que era, porque eu era meio travesso, né? E aí, quando eu estava sendo ministrado uma vez sobre a mensagem da cruz de Cristo, eu digo: Senhor, eu creio, Jesus, no milagre da cruz. E manifestou o espírito do inferno do meu lado, em uma pessoa, e ele disse assim: eu te conheço e eu sei o que você tem, porque foi eu que induzi você a fazer isso.
E não adianta você passar isso, passar aquilo, porque foi eu que coloquei. E eu falei assim: você colocou, mas Jesus Cristo já tirou na cruz do Calvário. E nessa época eu era assim, o Senhor estava me convertendo ainda. Ainda tinha uma carnalidade ainda. E eu achava que aquela pessoa estava... E a vontade que eu tive foi de dar-lhe, né? Porque falta de entendimento ainda. E quase que eu abarcava a pessoa. Agora esse eu vou contar. E vou expressar o que foi. Eu tinha um problema crônico de pneumonia, que os médicos me disseram quando eu fui fazer o tratamento, que era uma pneumonia alérgica. Então no inverno, igreja, no inverno eu sofria demais. Quando começava o clima de inverno, aquela umidade, dentro da minha casa muito úmido, então começavam os problemas na minha vida, e eu tinha que ir para o médico, e o médico me passava antibiótico. Quando ele me aplicava injeções, então eu melhorava e passava meses bom. Mas passava o efeito do medicamento e a umidade começava do inverno, continuava. Então voltava novamente aquela pneumonia, e se eu deixasse passar uma semana, ela daqui a pouco estava me sufocando, e vinha uma bronquite asmática, e vinha tudo, e eu tinha que correr para o médico para tomar novamente antibiótico. E eu orava a Deus: Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Chegou um momento que eu estava sendo ministrado novamente, e eu digo hoje, o Senhor Jesus, se a palavra dele diz, e nesse dia eu tinha memorizado aquele versículo do livro de Isaías, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu já tinha lido aquilo e já tinha memorizado. E nesse dia eu disse: se a Bíblia diz que ele levou sobre si a minha enfermidade, então essa enfermidade hoje ela não volta comigo, porque ela fica na cruz de Cristo. Aleluia. E se eu estou contando isso para você, é porque aconteceu o milagre. Aleluia. Hoje nós estamos no inverno intenso. A minha casa ela é úmida no pé, do rodapé. Você descascar no inverno assim por causa da umidade. Mas eu glorifico a Deus porque não tenho mais esse problema. Aleluia. Glória a Deus. Então você não é mais escravo. Jesus, Ele já te libertou. A dívida que havia, a única dívida que havia que impedia a tua bênção, era o pecado que escravizava você diante de Satanás. Mas Deus diz que Ele riscou essa dívida. E além do mais para frente Ele diz que Ele expôs as potestades na cruz. Um versículo mais à frente aí, para nós vermos isso. E tendo despojado os poderes e autoridades das trevas, eu estou acrescentando, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Ele triunfou, Ele venceu a morte. Então se Ele venceu, é porque você também vai triunfar, é porque você também vai vencer, porque Ele venceu por você e para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí você pergunta: presbítero, mas tu sabe qual é a minha situação? Eu não sei, mas eu te digo: se a tua situação, teu problema, é um problema familiar, Ele disse para aquela cirofenícia que clamava a Ele: Senhor, tem misericórdia. Ele disse:
filha, vai nessa tua fé, porque a tua filha está curada. Ele diz também para você, amém? Ele diz para você que clama em favor da sua casa, em favor da sua família: filha, vá em paz. Vá em paz nessa tua fé, porque eu sou contigo. Talvez você tenha vivido uma batalha espiritual gigante. Você tenha enfrentado uma barreira espiritual gigante. Você tenha perdido essa visão. A visão de Deus, a visão do poder de Deus na tua vida, você tem perdido. Talvez você já ficou cego espiritualmente. Mas assim como ele falou para aquele cego que clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele perguntou: o que tu quer? Ele disse: eu quero ver, Jesus. Ele disse: então vê. Veja de acordo com a tua fé. Se você pedir isso para ele: Senhor, abre meus olhos novamente. Satanás, ele está tirando a minha visão espiritual. Eu quero enxergar novamente, Senhor. Ele vai abrir a tua visão nessa noite. Ele vai abrir a tua visão nessa noite. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver novamente o poder de Deus na tua vida se manifestar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Evangelista, e eu que luto, presbítero, e eu que luto intensamente, de uma forma, para que a minha vida física, o meu corpo físico, venha ser restaurado por Deus. Não é diferente. Não é diferente. Nós podemos pegar aqui o milagre extraordinário daqueles leprosos que clamaram a Ele, dizendo: Senhor, sara o nosso corpo. E Ele disse: vão, vocês estão sarados, vocês estão curados. Vão adorar o Senhor, vão adorar o seu Deus, vão até os sacerdotes, se apresente para eles, mostrem o Deus que você serve, mostre aqueles que o curou vocês. Amém, igreja? É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Mas o mais interessante é que eu estava orando lá em casa e eu dizia: Senhor, não adianta nós se matarmos ali em cima do altar. Igreja, sinceramente eu estava orando assim, orando para que o Senhor derrame uma bênção na vida daquele povo, uma bênção de cura, uma bênção de libertação, seja lá qual for. Não adianta às vezes a gente sair rouco, Senhor, meu Deus, se eles não entenderam o teu propósito, e se eles, Pai, não tomaram a atitude de fazer com que essas bênçãos que o Senhor já deu para eles aconteçam naturalmente. Aí o Senhor disse assim: diga para eles que quando eu pedi para Moisés e até Faraó libertar o meu povo, eu disse que o meu povo tinha que sair para me adorar. O povo ia ser liberto para me adorar. E eu entendi que o Senhor estava dizendo que aqueles que entendem a mensagem da cruz, a única coisa que eles precisam fazer é se prostrar diante do Senhor, reconhecer e o adorá-lo. Reconhecer que foi livre, que você já foi livre, e começar a adorar. Quando começamos a ministrar aqui, através dos louvores,
o Espírito Santo já se movia aqui desde pela manhã, e eu começava a orar, e o Senhor confirma isso. Por quê? Porque quando o Romário ele adorava aqui, ele começou a ministrar cura, ele começou a ministrar libertação. Aí eu digo: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor quer fazer algo no meio da tua igreja, quando eles começarem a te adorar nessa noite, porque, Senhor, eu creio que eles vão entender a tua mensagem, eu creio que eles vão receber essa libertação para a vida deles, e o poder do Senhor irá alcançá-los. Então, o propósito nessa noite é que você receba de Deus hoje, na tua vida, aquilo que você precisa, por meio da tua adoração. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Você que está em sua casa ainda, recebendo essa ministração, com você não será diferente. Se você está no seu quarto só, dobre os seus joelhos e comece a dizer: Senhor, eu creio no milagre da cruz. Eu creio que o Senhor já me libertou da escravidão, dos meus pecados. Eu não aceito mais, Senhor, viver na prostituição. Eu não aceito mais, Senhor, ser escravo das drogas. Eu não aceito mais, Senhor, ser escravo do meu eu, do meu egoísmo, do meu ego. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais. Oh, Espírito Santo de Deus, você que crê que o Espírito Santo de Deus está aqui,